Agora falando com vocês a respeito do caso francês, como que a França ela vai se tornar um estado moderno e vai chegar a um rei absolutista. O rei francês absolutista é o Luís XIV. Ele é considerado o rei mais absolutista da Europa, mas ele, ao mesmo tempo que ele era um rei absolutista, ele também era um rei intelectual, preparado, um cara bem assim, que se preocupou bastante com a educação dele, e procurou dar a melhor educação clássica da época e também inseri-lo no contexto de discussões filosóficas da época, que era o início do iluminismo, tá bom? Então vamos lá, falando a respeito do governo de Luís XIV, e a centralização política dentro da França. O rei, para centralizar a administração do território, criou alguns mecanismos dentro da França. Então, o Luís XIV, para ele acumular poderes, ele vai criar alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos? Vai se criar um grupo de conselhos ou de conselheiros, e um ministério que estava sempre à disposição do rei, cerca de 24 horas por dia. Sempre que havia um problema, ele chamava os seus conselheiros e os seus ministros, para dar conselhos e também ajudá-lo a tomar as decisões. Isso começa no governo do pai dele, Luís XIII, mas vai se acentuar muito no governo de Luís XIV. O rei tem em suas mãos todo o poder. Ele governa por meio de decretos, então não existia parlamento ativo dentro da França. O que existia era os estados gerais. Os estados gerais eram compostos por 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o povão. Então, quando havia necessidade de convocar os estados gerais, o rei fazia isso. Quando que acontecia isso? Ia aumentar impostos, o rei convocava os estados gerais. Vai entrar em guerra, o rei podia convocar os estados gerais. Mas ele evitava o máximo de convocar os estados gerais, segundo a visão dele, para ele não perder poder. Ele também, então ele governa por meio de decretos. Então não eram leis criadas pelo parlamento. As leis eram determinadas pelo próprio rei. Ele intervém na justiça. É ele o principal juiz da nação francesa. Então as principais causas de atrito dentro da França vai ser decidida pelo próprio rei. É ele que vai nomear os ministros, ele que nomeava e que demitia. Isso era um direito totalmente dele. E os intendentes também. O que era um intendente? Ele funcionava basicamente como um governador regional. E ele era nomeado pelo rei, mas também se desagradasse ao rei, era ele também que fazia a demissão desse intendente. E podia também, ele tinha o direito de ordenar vida e morte aos seus súditos, e ele também podia mandar prender quem quer que fosse. Então todo o poder estava concentrado nas mãos dele. Esse aqui é o Luís XIV, ele é considerado o rei mais absolutista da França. Ele vai começar a governar no ano de 1643, na verdade, entre aspas, mais ou menos em 1661, vocês vão ver por quê. Mas ele assume o trono em 1643 e vai até 1715. Ele se auto-intitulou o Rei Sol. Ele também tinha uma frase que ele falava assim, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. A definição de que ele é o Rei Sol, o Sol ele é o centro do nosso sistema planetário. Então, os planetas estão girando em torno do Sol. A ideia que ele dá quando ele fala que ele é o Rei Sol, ele quer dizer que ele é o rei que está no centro de todas as decisões e é o rei, é a pessoa mais importante da França. Ele é o próprio Estado. Então ele fala, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Ele é o próprio Estado, então tudo gira em torno desse rei, tudo gira em torno da ideia que ele tem de que ele é o próprio Estado. Ele começa a governar, ele assume o trono em torno de 5 anos, o pai dele morre, ele estava com 5 anos de idade. O
pai dele provavelmente morreu de tuberculose, e ele vai ser tutelado pelo Mazarin. O Mazarin, ele era um político de origem italiana, né, cardeal, mas ele não era propriamente um cardeal, ou seja, ele não era virou padre para depois virar cardeal. Ele não era do clero, mas ele tinha ordenanças clérigas, ou seja, o Vaticano deu a ele permissão para atuar como um cardeal, entenderam? Mas ele não fez o voto, né, que um padre faz, que um cardeal faz, tá bom? E ele assume então a tutela do Luís XIV. O Luís XIV perdeu a mãe também? Não, a mãe dele era a Ana, a austríaca. Ela continuou vivendo, ele era bem chegado na mãe, mas ele necessitava de um tutor que regesse a nação até que ele fosse maior de idade, tá? Foi isso que aconteceu. Então, quem vai assumir a regência do governo, né, ou vai governar até que Luís XIV tivesse maioridade, vai ser esse Mazarin. Ao mesmo tempo que o Mazarin governava, né, ele também vai estar instruindo Luís XIV. Né? Então, ele é o responsável pela educação de Luís XIV. Aí quando ele completa a maioridade, que no caso dele vai ser com 14 anos de idade, ele assume o trono e ele vai se casar com 22 anos, né? Mas quando ele assumiu 14 anos, assumiu entre aspas. Quem tomava as decisões realmente era o Mazarin. Aí quando ele fez 23 anos, o Mazarin morreu, né? E aí que ele vai assumir em definitivo o trono e ele começa a governar com o objetivo de acumular poderes em suas mãos, tá? Aí ele vai estabelecer um exército forte, essa é a base de todo senhor absolutista, ele precisa de um exército profissional forte, profissional à disposição dele 24 horas por dia. Então ele vai investir pesado na área do exército, tá? Ele vai ter que comprar armamentos, munição, ele vai investir em treinamento dos soldados, pagar um salário aos soldados para que eles fiquem à disposição dele 24 horas por dia. Ok, gente? Vou concluir falando sobre o Luís XIV no próximo vídeo, senão fica muito longo. Recadinho para vocês, não esqueçam de anotar no caderno esses textos aí, hein, gente? Vai servir aí de resumo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.